Pera aí, galera. O Pincor tá escrito pra vocês não baixarem essa merda de jogo. É lá em cima. Ai, tira esse nome aqui, sei lá. Eu vou pagar super vida, uma olhadinha. Chega, viu? Essa parte aqui e não vou colocar, então só não recomendo baixar. E hoje é de qualquer canal aqui e reagir. Eu acho uma boa. Eu sempre fui fã de Pokémon e todo jogo novo é algo para adicionar no meu carrinho de compras. Mas infelizmente eu nunca joguei os jogos da primeira geração, apesar de saber quase tudo sobre ela. O que fez inclusive alguns amigos ficarem bravos comigo, já que se trata da geração favorita deles. Pensando nisso, decidi caçar um Game Boy em uma das 3 versões entre o Red, Blue e Yellow, porque queria ter a experiência mais real possível, já que se trata da primeira geração. Na mesma semana fui até um sebo da minha cidade ver se encontrava alguma coisa. E depois de um tempo procurando, encontrei um Game Boy roxo e imediatamente perguntei para o dono do local se ele estava funcionando. Para minha surpresa ele disse que sim e me mostrou alguns dos jogos que as pessoas também lhe venderam. Havia entre eles um cartucho de Pokémon Yellow, um pouco danificado, mas para mim não importava, porque era exatamente isso que eu queria comprar, um jogo do Pokémon da primeira geração. Nem preciso dizer que eu comprei os dois na mesma hora e fui correndo empolgado para minha casa e enfim começar a jogar. Quando liguei o console, o logo da Game Freak apareceu. O jogo estava funcionando bem. No entanto, nenhum som tocou. Eu até verifiquei o volume, mas isso não era problema. Isso me deixou um pouco preocupado porque eu não queria um videogame com defeito. Quando a tela de título apareceu, pulando a clássica cutscene do Pikachu no começo, o som finalmente começou a funcionar. Que alívio, o Game Boy não era o problema, mas algo estranho estava acontecendo. Pikachu apareceu sem o rabo, não havia nada escrito em seu balão de texto e a música da tela de título estava ficando mais estranha enquanto eu olhava para o rosto dele. Quando apertei Start, seus olhos simplesmente desapareceram com todo o som. Eu pensei que isso era uma falha, mas para mim, o jogo já estava com glitches demais. A tela do menu apareceu e a estranha música da tela de título começou a tocar novamente. Havia um progresso salvo, mas eu selecionei New Game de qualquer maneira. Quando eu apertei a música que toca no discurso do professor Carvalho começou a tocar tão bugada quanto a anterior. Quando ele apareceu, sua cabeça e braços estavam faltando. Eu já sabia nessa etapa que o jogo foi hackeado, mas eu não acredito nesses jogos amaldiçoados que podem fazer as pessoas ficarem malucas e tudo mais. Então eu apenas continuei tentando jogar isso. A tela ficou branca de repente antes que o cadáver do Carvalho começasse a falar e eu voltei para a tela de menu. Achando tudo muito assustador, selecionei Continue. O nome do treinador era Yu. Ele tinha 0 insígnias, 0 pokémons registrados na Pokédex e seu tempo de jogo era 0. A música parou e a tela ficou branca como eu normalmente esperava, mas por mais tempo que o normal. Depois de um tempo esperando que algo acontecesse, o quadro que mostra a emoção de Pikachu apareceu. Ele estava realmente triste, como quando ele está com uma condição especial no jogo, seja paralisado, queimado, envenenado ou congelado. A tela ficou branca novamente até o treinador aparecer e o jogo finalmente começar. Eu estava no laboratório do professor. Não havia música e a paleta do lugar não era como a cidade de Pallet. Era da cor verde, como se fosse uma rota.
Saindo de lá, vejo o que parece ser a cidade de Pallet abandonada. As únicas coisas que restaram lá foram eu e o laboratório. Eu andei para o norte para ir para a primeira rota e vi diferenças notáveis. Não haviam bordas para pular e ela parecia muito mais longa do que o habitual. Os Pokémon selvagens naquele lugar não eram apenas Pidgeys e Ratatás. Havia alguns aleatórios, de Clefairies e Cubone até Gengars, Alakazas e até mesmo Raichus. Como eu não tinha Pokémon, qualquer coisa que eu selecionasse durante uma batalha, exceto Run, fazia uma mensagem aparecer. Depressa, saia daqui. Passei alguns minutos lá que pareceram mais horas pra mim, como se eu nunca fosse... Cara, eu já tacava isso aqui no fogo. Com mais vídeos, outro Mario, Sonic e Pokémon. Sair daquele local. Quando finalmente vi que não havia mais grama alta, senti-me melhor, mas ainda havia um longo caminho até a cidade de Viridian. Chegando lá, alguns dos tiles do jogo foram corrompidos, sendo substituídos por água e números. O único lugar de onde eu era capaz de entrar era o centro Pokémon. Tomei coragem e entrei. A música era um pouco diferente do normal e o lugar parecia abandonado, assim como Pallet. Porém, notei que havia algo no lugar onde a garota do Cable Club geralmente ficava. Aparentemente, era o Chansey da enfermeira Joy. Quando eu interagi com o Pokémon, seu Cry tocou, mas de forma lenta e distorcida, me deixando bastante surpreso. Uma batalha entre Yu e Chansey do nível 50 então começou. A música estava muito bugada e de uma forma muito assustadora. Chansey parecia extremamente infeliz. Estava chorando, assustada, angustiada. Como eu disse antes, eu não acredito em jogos amaldiçoados, mas aquele sprite da Chansey me fez me sentir muito desconfortável, como se eu pudesse sentir a sua dor. Eu ainda não conseguia fazer nada, nem mesmo fugir dessa vez. Quando eu tentei correr, a mensagem de Can't Escape apareceu. Essa merda, sempre apareceu finalmente o Pokémon pra baixar de novo, mostrando tudo. Começa a pessoa baixar. Aparecia, fazendo-me perguntar como eu poderia terminar aquela batalha. Depois de um tempo tentando descobrir o que fazer, uma mensagem apareceu de repente. O inimigo Ukapip usou... exclamação. Eu fiquei confuso. O Kekip? Pikachu ao contrário? Do nada, as cores da tela foram invertidas por um tempo, e quando voltaram ao normal, o HP da Chansey começou a descer lentamente para baixo e para baixo, até que isso aconteceu. Chansey desmaiou. Eu fiquei muito triste, mas o fato de que a palavra enemy não apareceu antes de Chansey chamou minha atenção, como se Chansey não fosse meu verdadeiro inimigo aqui. Quando desmaiou, um sprite completamente diferente de Pikachu apareceu. Seus olhos eram maiores, assim como a sua boca, com aquele sorriso maléfico que me deixava nervoso. Yu agora... Isso aqui parece esse aqui. Esse vídeo aqui esperando aqui. Esse parece esse aqui. Tinha uma barra de HP, assim como aquela coisa. Assim como nas outras batalhas, eu não pude fazer nada. Tudo que eu selecionasse fazia a mensagem depressa, vá embora ou não pode escapar aparecer. O inimigo, o Kekip, usou exclamação. Assim como fez com Chansey, no entanto, ele não fez Yu desmaiar, mas o deixou com quase metade do seu HP. Eu não conseguia nem atacar, nem usar um item e nem fugir. Então ele me atacou novamente, deixando-me com menos de 5 de HP.
Confesso que nesse momento eu estava com medo. Eu não queria perder. Estava com muito medo do que poderia acontecer dali pra frente. Inesperadamente, logo após me atingir pela segunda vez, uma mensagem pôde ser lida na caixa de texto. Chansey usou Soft Boiled. O HP de Yu começou a crescer novamente. Chansey, apesar de ter desmaiado, me ajudou na batalha. Quando minha barra de HP ficou cheia, o cry de Chansey pôde ser ouvido, mas dessa vez ainda mais distorcido e estranho. Chansey morreu. Eu estava com medo, nada poderia me ajudar naquele momento. Era só eu e o K-Kip na batalha. Eu ainda não era capaz de fazer algo, então aquela criatura maligna usou o mesmo movimento. O inimigo K-Kip usou exclamação. Dessa vez, fazendo meu HP cair para 0 com um hit kill. Acerto crítico. Yu desmaiou. A paleta de cores da batalha então ficou preta. Acabou. Yu apagou. Nesse ponto, a tela ficou preta por algum tempo. Um pouco depois, ficou branca novamente e o mesmo quadrado mostrando a emoção de Pikachu apareceu. Ele parecia ainda mais triste dessa vez. Depois de um tempo, uma nova mensagem apareceu. Sem esperança. Quando pressionei A, outra mensagem apareceu, seguida por um efeito sonoro alto. O K-Kip foi pego. O jogo me mandou de volta para a cidade de Viridian e quando eu vi o sprite do meu personagem, eu me assustei. O Overworld sprite de Yu ficou totalmente preto, com uma forte cor vermelha em seus olhos. Eu verifiquei então o perfil do treinador e foi a mesma coisa que eu descrevi. Quando eu chequei meu menu Pokémon, havia algo lá, um K-Kip nível 100, o mesmo que eu enfrentei. Realmente não havia esperança de vencer esse monstro horrível, exatamente como a mensagem da caixa de texto dizia. A cidade de Viridian apareceu muito mais corrompida do que antes. A paleta de cores era vermelha. A música tocando era algo que eu nunca tinha ouvido antes e as novas tiles que estavam no mapa não me deixaram ir para a direção sul. Então minha única escolha foi retornar ao centro Pokémon. Quando entrei na porta, a caixa de texto se abriu. Por favor, me ajude. Eu ainda não sei quem disse isso. Talvez o treinador? Eu notei que Chansey não estava mais lá. Então eu poderia usar as 2 escadas do Cable Club. Descer elas fizeram o cry de Chansey tocar. Ela disse, eu sinto muito. Yu apareceu na sala do Cable Club e depois de um tempo andando lá, ele simplesmente parou por um momento e fez a tela ficar branca. O mesmo quadrado de Pikachu apareceu outra vez, mas não havia nada nele. Apenas uma caixa quadriculada em branco, que foi substituída pela mesma música que toca durante a batalha de K-Kip, dessa vez invertida com a mensagem: amaldiçoado para sempre. Depois disso, pressionar qualquer botão não faria nada. A única coisa que eu era capaz de fazer naquele momento era desligar o Game Boy e me livrar do jogo e aceitar as consequências que esse jogo trouxe para mim desde então. Se a maldição é real, creio que eu nunca saberei. Mas igual a ele, eu vou deixando. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e